capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel vai nos falar acerca do egoísmo. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências é a fonte de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É certo que todos nós gostamos da felicidade. Todos nós almejamos a felicidade. Mas essa felicidade que nós ainda encontramos, ela é muito cercada de egoísmo. Tem uma base muito grande no egoísmo. A nossa rigidez perante a vida mata os bons sentimentos. Joana de Ângeles vem nos falar acerca do egoísmo. E ela vem dizer onde nós encontramos o egoísmo. Então, para que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, é necessário que cada um de nós reconheça aonde está sendo egoísta. E é em muitos aspectos. Nós vamos encontrar, Manuel, Joana de Ângeles nos diz que é uma úlcera moral. Úlcera, no corpo físico, é uma ferida no estômago. Comparativamente, ela fala que é uma úlcera moral, que adoece o organismo espiritual do ser, de todos nós. Sua origem está na fase primária dos homens e é o responsável por incontáveis males que o afligem e também a sociedade, dificultando o progresso. O progresso é inevitável, já sabemos, mas é o egoísmo quem dificulta esse nosso progresso. É um sentimento com várias faces, vários disfarces também. Usa justificativas habilidosas com o objetivo de continuar o seu intento, destruindo os bens da vida. É um inimigo inclemente que permanece devorando ideais e submetendo aos homens o seu efeito infeliz. Nós vamos encontrar algumas características do egoísmo. E como nós estamos querendo o progresso e a felicidade verdadeira, nós vamos fazer essa análise em nós. Quais que são algumas das características do egoísmo? Orgulho ferido. Nós vamos encontrar no orgulho ferido o egoísmo. Nós vamos encontrar na inveja sistemática. Nós vamos encontrar no pessimismo. Vejam, no orgulho nós podemos dizer que existe um determinado aspecto do orgulho que nos é favorável. Então a gente pode se sentir orgulhoso por ter feito algo de bom,
reconhecer que nós fizemos algo de bom. É uma forma de usar o orgulho a nosso favor. É a tal da autoestima. Eu fico satisfeito por ter feito algo de bom, por ter dado uma palavra amiga, por ter feito uma orientação, por ter feito um gesto de bondade. Mas, quando eu me sinto ferido, o meu orgulho está ferido, porque o outro nos colocou no patamar onde a gente se encontra. Alguma palavra, algum gesto infeliz do outro nos feriu o nosso orgulho. Aí não é legal. Aí é um aspecto do egoísmo. A inveja, existe um aspecto da inveja que nos é favorável. Se eu olho o outro e vejo, não seria bem a inveja, mas vejo que o outro está num caminho bom, está se dando bem, ele é estudioso, ele passou no concurso, eu posso dizer, né? Eu posso usar esse sentimento, ao invés de ficar invejando, eu posso, essa inveja sistemática, eu posso pegar e dizer assim, mas eu também sou capaz. Vou sentar, vou estudar. Eu também sou capaz. Pessimismo, aí não tem jeito, né? Aí é uma característica muito forte do egoísmo. Nós vamos encontrá-lo também na presunção descabida. Nós vamos encontrar no ciúme, egoísmo, achar que o outro nos pertence. Nós vamos encontrar nas disputas. E elas estão em todos os lugares. Nós vamos encontrar nas suscetibilidades. Nós vamos encontrar nos ressentimentos. Nós vamos encontrar na emotividade desordenada. Pessoa que não tem controle das próprias emoções, fica com raiva, fica zangado, é uma emoção desordenada, aí também há o egoísmo. Então, para que a gente possa entender o que é o egoísmo, a gente precisa olhar se nós temos essas características. E aí voltarmos lá na orientação de Emmanuel, que é combatê-lo. Nós vamos encontrar também a questão do apego. Ah, mas eu não sou apegada a nada. Na hora que eu morrer, desencarnar, nem ao meu corpo eu vou ser apegada. Aos valores terrestres. Que a gente quer progresso, quer adquirir valores grandiosos, mas continua apegado aos valores do mundo. Nós vamos ter apego à projeção social e política. Nós vamos ter apego ao poder. Recentemente, um determinado político que se encontra encarcerado no Rio de Janeiro, deu uma declaração ao juiz que estava questionando. E ele disse exatamente isso. É o poder. O poder de conseguir aquilo por uma forma indevida, pela corrupção. Ele declarou aquilo. É o vício do poder. A posse material e pessoal, lá está o orgulho. O egoísmo está sim na base de todos os vícios e é o mais radical de todos eles. Joana de Ângeles nos explica ainda acerca do tormento do egoísmo. O que é o tormento do egoísmo? Você quer uma coisa ruim para você, é ser egoísta, porque isso te traz muitos tormentos. E aí ela vai explicar o que é esse tormento, o que acontece. Lá na parábola do filho pródigo, lembram? Um pai tinha 2 filhos e o mais novo pediu herança, recebeu herança, o mais velho também recebeu. Só que o mais novo foi embora. O significado disso é que o pai distribuiu entre os seus filhos a sua herança paternal, os seus valores, e cada um fez uso dele de uma forma diferente. Então, lá na parábola, o filho mais novo foi enfrentar a vida,
foi viver e gastou absolutamente aquela herança. Só que ele gastou, mas ele não angariou. Ele não a adquiriu, como nos diz Santo Agostinho. Ele não adquiriu valores, ele gastou. E em determinado momento, não tendo mais nada, não tinha amigos, porque até então ele tinha companheiros de jornada, comparsas, mas ele não tinha adquirido amigos verdadeiros. E naquele momento, então, ele começou a se ver padecendo. E aí ele foi cuidar de porcos e não conseguia se alimentar. Bem, nesse momento, quando o filho sai da casa do pai, ou seja, sai do amor, que Joana e outros psicólogos chamam de self, ele deixa o amor divino e sai. Então ele vai viver na parte do ego, egoísmo. Então ele vai viver na parte do ego, há uma separação entre o amor e o egoísmo. Chama-se fissão, quebra, ruptura, fissão do self com o ego. Então nesse momento, o eixo de equilíbrio ficou quebrado, fragmentado. E esse esforço do crescimento intelecto-moral do ser humano, nós, que deve ter o objetivo da perfeita identificação destas duas desses dois arquétipos, self e ego, para que haja então novamente uma união e que isso nos torne harmônicos. E aí nos levando então ao equilíbrio emocional. Infelizmente, nesses nossos tormentos, esses nossos instintos agressivos ficam em predomínio em nós, porque nós nos afastamos de Deus, do self, do amor. Nós nos afastamos. É Deus nos chamando amor e nós achando que podemos viver dissolutamente a nossa vida. Então houve uma ruptura. Lá na parábola do filho pródigo mostra exatamente a história de toda a humanidade, todos nós. E aí, nesse caso, o ego é que é o cara que dirige o nosso sentimento, o nosso comportamento. E aí nós vamos ter os conflitos de insegurança, de insatisfação e de morbidez. Fissão do self com o ego, conflitos de insegurança, insatisfação e morbidez. E aí, nós temos um grande trabalho para poder entender-nos dentro desse quadro em que somos inseguros, somos insatisfeitos e temos morbidez. Então, essa governança desequilibrada nos traz esses tormentos. Aí, nosso complexo de inferioridade entra em ação. Nós achamos que nós temos direitos e privilégios. Só que nós temos medo de que isso nos seja retirado. E aí nós começamos a nos preocupar com deveres, com direitos que não são devidos. E aí nós temos, então, a presunção, a avareza, o ciúme, suspeitas constantes, censuras aos outros,
e continuamos numa forma doentia a nossa vida. Quando o egoísmo é identificado, logo tece rede de intrigas, fomenta a maledicência, vai buscar a divisão dos grupos, porque assim ele consegue fazer-se dominador. O egoísmo é uma virose que ataca a sociedade de todos os tempos. Ainda ataca essa nossa sociedade. E cabe ao Espiritismo, diz-nos Joana, cabe a nós a condição de restaurador do pensamento de Jesus. E ela chama o egoísmo como condição de bafio pestilencial, que necessita de terapia preventiva muito bem elaborada e tratamento persistente depois que se encontra instalado. É necessário, então, ter uma disciplina muito grande. Não ceder espaço ao egoísmo sob qualquer forma em que ele se manifeste. Essa é a atitude de um cristão sincero, do espírita consciente de suas responsabilidades. No livro Conhecendo, no livro de Hermance Dufour, Conhecendo a Si Mesmo, nós vamos encontrar uma questão lá, uma descrição de um resgate de um espírito, e ele vem descrevendo esse resgate desse espírito. Bom, estava lá no hospital, que é o Hospital Esperança, um grupo de cristãos abnegados queriam fazer o resgate. E esse grupo era liderado por Calderá. Ele levá-los ia a pântanos da sofreguidão. Olha só o nome que é classificado aquele local. Pântanos da sofreguidão, no intuito de resgatar lírios do Evangelho. São os irmãos perdidos naquele caminho. Perdidos na noite escura da amargura. Almas que tombaram sob o peso das responsabilidades com a mensagem do Cristo no transcorrer dos tempos. E aí ele vem descrevendo que são aqueles irmãos perdidos naquele local. Bem, no umbral, nós já até vimos a descrição do umbral em vários livros. O que mais é famoso é Nosso Lar, onde a gente tem até mesmo o filme que mostra, retrata lá o umbral. Mas eles não vão no umbral, não. Eles vão numa região mais profunda. Porque o umbral é fichinha, tá, gente? O umbral é fichinha. Porque existem os abismos. Tem um livro de Hermínio C. de Miranda, em que ele descreve em que a equipe socorrista teceu uma rede e chega na beirada do abismo e joga essa rede. Lá nesse abismo, nesse vale, encontram-se alguns espíritos muito perturbados. Alguns até querem ser socorridos. Então, esses que querem ser socorridos, eles seguram nas redes. Aqueles que têm a consciência de que realmente querem, desejam ser socorridos, eles seguram na rede. E ficam segurando na rede, para que eles possam ser içados. Aqueles que pegam na rede, mas eles ainda estão com sentimento de culpa muito profundo, mas eles ainda não estão aptos, eles ainda se sentem muito culpados, na hora que eles pegam na rede, a rede se desfaz. Há necessidade da vontade de ser resgatado. Há que se ter essa vontade, senão não funciona. Então, aqueles que conseguiram ficar segurando na rede foram içados. Os outros ainda não chegou o tempo deles, eles continuam se punindo. Assim também, nesse local
em que esse grupo vai buscar um irmão que está lá perdido. Nesse vale que é chamado Vale do Poder. O que é esse Vale do Poder? É uma cidade. Nessa cidade estão aqueles que acham que têm muito poder. Mandam, desmandam. Mandam irmãozinhos perturbar outros. E quando esses irmãozinhos que vão perturbar outros já não servem mais para eles, eles os afastam, eles os isolam. E eles vão para a periferia dessa cidade. E aí ele chama essa periferia, ele dá vários nomes para essa periferia. Esses irmãos que estão lá, ele descreve, que o espírito, em sua peregrinação evolutiva, desenvolveu mecanismos para o egoísmo. O instinto de posse é um dos alicerces desse vício tão profundo. Da necessidade instintiva de se conservar, que nós trouxemos lá do nosso passado ancestral, chegou um complexo sistema de cautela, de conservação. E aí promoveu-se o medo como uma defesa natural. A partir daí, houve a necessidade de acumular, de possuir. Então, com medo, as engrenagens da vida mental promoveram grades psíquicas de segurança. Então, a vida mental, grades psíquicas de segurança. Que eles acham que é, que acham-se que é. E aí o homem, nessa situação, ele procurava defender-se do receio da rejeição, do receio do abandono e do receio da perda. E aí essas grades, essas celas psicológicas, a criatura passou a se desumanizar. Ela se afastou do seu sentimento de humano. Lembra lá da parábola do filho pródigo? Ele estava já afastado da sociedade, ele foi conviver com os porcos. Da mesma forma que é descrito essas cidades e aqueles que são jogados na periferia. E aí essas celas psicológicas trouxeram tormentos. Viraram tormentos. A criatura então se desumanizou através de atitudes de crueldade, dizimando quantos pudessem ser ameaças à sua tranquilidade. Apesar de toda essa movimentação de se afastar de Deus, ninguém consegue burlar as leis da natureza. Todos somos submissos à lei da natureza e nós sofremos essa lei, muitas vezes sem consciência dos seus efeitos. O ser humano, em tempo algum, conseguiu êxito para anular em seu coração os dilacerantes e constrangedores sentimentos de vulnerabilidade. Somos vulneráveis. Falibilidade. Falhamos. E abandono. Não estamos abandonados. Então não tem jeito da gente se afastar. Sistemas de defesa, então, buscaram essa potencialização e a gente virou e disse assim, eu vou negar a Deus. Virou a negação de Deus, tormento do egoísmo. Neguei a Deus. E aí, nessa luta nossa, interior, íntima, tá no nosso subconsciente, nós estamos passando sempre pelo aquele efeito de fuga. Vamos fugir dessa situação. E aí surgiu a exaustão da alma. Foi quando o filho pródigo, exausto daquilo tudo, o que ele faz? Ele exausto, ele começou a padecer necessidades. Mas ele lembrou que tinha a casa do pai. Ele já estava exausto.
E aí, olhou as suas necessidades, ele representa a nossa história, a evolução de todos nós, que estamos aqui para aprender. Ele sentiu os efeitos deletérios do esbanjamento daquela herança do pai. E assim como cada um de nós, esse enraizado complexo de inferioridade é uma expressão de um sistema afetivo aos frangalhos, fragmentado. E aí a passagem assinala: Pai, eu reconheço, eu pequei. Eu pequei diante do céu e perante a ti. Eu errei. A passagem ainda diz mais. Ele diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz um dos seus servidores. Me faz um dos seus servidores. E aí esse quadro de insatisfação íntima, o cansaço dessa longa trajetória de desditas, essa noite de ilusões, a rejeição, o abandono, a perda tão temida em relação a supostos opositores da caminhada, passaram a ser consumidos pela mente nesse processo para conosco mesmo, de infelicidade. O ser rejeitando nossa condição íntima, abandonando nossos autênticos sentimentos e perdendo o contato com a vida abundante. Jesus não falou? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio nos alertar: volta para a casa do Pai. Esse desamor, essa autocrueldade expressada através dessas punições inconscientes, o sentimento de culpa e de um vazio existencial. Eu esvaziei, eu joguei a herança paternal fora. Eu não adquiri valores, eu estou vazio. Tais bases psicológicas, agora eles chamam de bases psicológicas, configuram uma loucura contida em níveis diversificados de depressão, de ruína mental, de doenças, de tormentos, doenças psiquiátricas. Reencarnações repetidas, muitas delas repetimos os mesmos erros. E aí eles vão então visitar esse vale do poder, mais precisamente a periferia. Essa periferia chamada de lixões, termo empregado pelos mandantes da região. São antros de dor que se organizam no aproveitamento das escórias. Eles são escórias, nossos irmãozinhos, como são os conhecidos os ex-assalariados da organização que não apresentam as qualidades que eles querem para aqueles intentos tenebrosos. Ali se estruturam os gavetões, os calabouços, os lagos de enxofre, as câmaras de viciados e outros variados locais que demonstram a dificuldade do espírito em consumar a sua humanização. Estudos maiores feitos pelos instrutores dizem que essa situação de tentativa de regressão ou involução, porque é uma tentativa, chama-se cisão do reino. É a fissão do self com o ego, é a cisão, é o corte, é a ruptura. Expressam o desejo do espírito em não assumir a sua condição de homem lúcido e consciente perante o universo. Condição essa bem delineada na passagem, quando o filho diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava. E aí eles vão resgatar esta alma. Os irmãos que ainda não conhecem tais locais de inspiração, que ele fala com a equipe, poderão sentir
uma intensidade energética, emoções muito perturbadoras. A predominância vibratória é de indignidade determinante, onde eles vão visitar dramas conscienciais. Eles vão a esses gavetões, que é um autêntico depósito de almas tombadas no remorso e na culpa. São chamados vibriões. São usados pelas mentes perversas. E depois de vibriões, eles se transformam em ovoides. Para quem ainda não ouviu essa palavra, dentro do meio espírita, o espírito ele vai na condição de culpa tão grande que ele vai se condensando em si mesmo, naquela culpa. E aí eles se transformam, ficam como ovos. E são usados também pelas mentes perversas, porque emanam sentimentos muito negativos. Esse lugar é uma referência inegável que ilustra a questão 973 do Livro dos Espíritos. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Resposta: não há descrição possível das torturas morais. Não há. Que constituem a punição de certos crimes. Mesmo os que as sofrem, teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Condenados sem remissão é a condição espiritual que conduziu aqueles corações ao lamaçal da derrocada interior, a terem que assumir a sensação dolorosa de vulnerabilidade. Optam pela fuga, pela regressão, tentativa, a patamares de imaginária proteção e segurança nos quais hibernam fisicamente nessa cisão de reinos. E aí eles vão buscar lá um desses vibriões, um desses espíritos que se transformou em um vibrião, um filiado à maldade organizada há mais de 1 milênio, há mais de 1000 anos. Ele está naquela condição há mais de 1000 anos. E aí eles vão resgatar essa alma que apresentou uma pequena vontade de sair daquela condição. E aí essa pequena vontade é vista lá na parábola do filho pródigo. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É a tomada de consciência. Opa, isso aqui não está bom não, isso aqui não está legal. Eu tenho fome de amor, mas na casa do meu pai eu tenho amor, eu tenho misericórdia, eu tenho compreensão. Ele há de compreender-me, compreender que eu sou vulnerável, compreender que eu erro, que eu posso sim continuar essa minha jornada. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Aquela cidade é chamada Vale do Poder. Quer-se o poder, mas se perde pelo caminho. Querem conquistar o mundo, granjear o mundo todo. Mas o que isso vai me trazer de proveito? Perdendo-se, eu vou me perder nesse caminho. Prejudicando-me a mim mesmo. Esse caminho do egoísmo prejudica a mim mesmo em primeiro lugar. Eu que estou sendo prejudicada em primeiro lugar. E aí?
Me digam uma coisa. Se você está perdido ou está cheio de prejuízos que provocou a si mesmo, o que você vai querer fazer? O que você dá? Que daria um homem pelo resgate da alma, da sua alma? O que você faz? O que você dá? O que você quer? Você quer que sua alma seja resgatada? O que você vai dar? Você está lá no umbral. Vamos nos colocar no umbral que é melhorzinho, tá, gente? Você está lá no umbral, você quer comer, você quer beber água, você quer uma cama boa, quentinha, você quer ser cuidado, você quer ser amado, mas você está lá no umbral. O que você vai dar pelo resgate da sua alma? Aí o Espírito vem e fala assim, um protetor seu, alguém que te ama. Olha, nós vamos conseguir te resgatar daí. Vai me resgatar daí? Sim. Então me resgata. Eu falei, não, peraí. Nós vamos te resgatar. Não, eu quero ser resgatado. Qual a condição? Existe uma condição. Você precisa querer. E o que você vai dar para ser resgatado daquele lugar ruinzinho lá do caixão, lá do lago do enxofre? Você não dá tudo? Olha, você vai reencarnar nessa família sim. Você vai padecer fome. Não. Pode me dar essa reencarnação, eu quero. Olha, você vai voltar com um problema de saúde grave, sério. Você vai viver 40 anos impossibilitado de fazer determinadas coisas. Não, eu quero. Me dá essa reencarnação. Me dá tudo que você puder e que eu possa suportar. Assim, olha, você vai padecer muitas coisas, mas qualquer coisa é melhor do que eu ficar padecendo aqui nesse lixão. Qualquer coisa é melhor. Eu quero resgatar. Eu quero retornar à casa do Pai. Eu quero, de novo, conseguir equilibrar-me. O self com o meu ego. Eu preciso equilibrar. Porque eu não vou deixar de esquecer os caminhos tortuosos pelos quais eu andei. Mas também não vou esquecer das pessoas que me promoveram a paz, o amor. Então eu tenho amor. Tenho. Fui criada à semelhança de Deus. Mas eu também tenho esse ego. Esse egoísmo. Muito sério, muito grande em mim. O que eu vou dar? Eu dou tudo. Me dá essa reencarnação aí. Posso sofrer o que for, mas é melhor do que o que eu estou sofrendo aqui. Não é? E aí a gente chega aqui e esquece. Nossa, eu estou sofrendo demais, não quero essa situação, não quero essa doença, não quero essa condição. Ajoelha, agradeça a Deus, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Porque esse retorno do filho pródigo à casa do pai é um retorno longo. Quando ele chega na casa do pai, ele não tem cabelos. As sandálias dos pés ele não tem, está furada, está rasgada a roupa, ele está maltrapilho. Ué, não é fácil retornar, não. Só que dessa vez, quando a gente vai retornando, a gente vai, dessa vez, adquirindo os valores dos quais a gente necessita. Então, nesses momentos, é que a gente dá tudo, né? A gente dá tudo. Está lá em Marcos 8:37. Aí é o contrário. Porque o que a gente precisa é praticar benevolência para um momento desse a gente conseguir praticar caridade. Porque a caridade é algo bem acima da benevolência. Né? A caridade não é você pegar uma roupa em casa que já não te serve mais, que você não quer, e dar lá, isso aqui vai fazer um bazar lá para a casa espírita, para poder angariar fundos para a casa espírita. A gente está um pouquinho longe de caridade. Mas a gente precisa alcançar, a gente vai testando esses caminhos também, as coisas boas. E aí a gente vai buscar o altruísmo. O que é o altruísmo? É o sentimento oposto ao egoísmo.
O altruísmo constitui estímulo vigoroso da união do eixo psicológico fragmentado, sabe a cisão? Sabe? A fissão do ego com o self. O altruísmo, ele vai dar esse estímulo, essa união desse eixo fragmentado, fazendo com que o bem e o mal se encontrem numa emoção comum de amor, que é uma meta a ser conquistada. Das nascentes do ser brotam as emoções. No início são violentas, como resultado das experiências afligentes, mas vão se tornando pouco a pouco equilibradas e proporcionadoras de felicidade. O altruísmo desenvolve os sentimentos superiores oriundos da razão e do discernimento. Para reconhecer o valor real de aprendiz da vida, faculta a solidariedade que vai trazer amplamente razões profundas do ser existir. É uma emoção equilibrada e de plenitude. Traz em si a humildade. Compreende a grandeza da vida. Enquanto o ser se atormenta nas sensações do medo, da incerteza e das suspeitas, a prepotência vai alucinando. Porém, quando ele percebe que a sua segurança encontra-se no ser e não no poder, nos valores internos e não nas aquisições de fora, ele passa automaticamente para os comportamentos pacíficos e pacificadores, que está lá nas bem-aventuranças de Jesus. E aí o ser coloca-se a serviço do bem, da verdade, do dever. Ele não elege postos, lugares de destaque, mas ele se dispõe a trabalhar em qualquer setor que seja colocado, e aí mostra a felicidade de produzir. Jesus esteve lá na carpintaria do seu pai, um ofício modesto, e exerceu enquanto era possuidor do conhecimento universal. Exemplo de humildade. Podendo expressar Jesus a sua mensagem com um verbo profundo e complexo que decifrasse os enigmas do universo, ele optou pela singeleza e poesia da linguagem do povo modesto. Compôs poemas insuperáveis com os grãos de mostarda, peixes e pães, semeadura e redes e moedas, ovelhas e azeite. E ele ultrapassou todos os pensadores do passado, do presente e do futuro. E ninguém falou com destreza e magia como ele. Narrou as maravilhas do reino. Ele estimulou os alquebrados a levantar-se e prosseguir. Ele amparou os tíbios e os fortaleceu. Ele recuperou os perdidos e os mortos, dando-lhes significados existenciais. Joana ainda nos conta que ele enfrentou o farisaísmo com sabedoria, mas sem presunção. Ele embaraçou os jactanciosos, mas não os humilhou. Ele pairou acima do homem comum, pela grandeza de que era portador, mas não em decorrência de homenagens, nem homenagias e nem honrarias mentirosas. Ele recebeu com naturalidade e carinho o destaque que mereceu. E através de lágrimas de uma mulher recuperada de um processo obsessivo, e destacou naquele gesto que ela o embalsamava por antecipação. A honraria foi maior e lhe beijou e ungiu com perfume os pés. E, no entanto, ele é o Rei Solar. É necessário recordar que a
pérola pálida e preciosa é uma defesa do organismo da ostra à agressividade do grão de areia no seu organismo. Silenciosa e continuamente o animáculo envolve o invasor daquela situação e com a sua mucosa ferida abençoa com deslumbrante beleza. A humildade realiza o mesmo. Quando o egoísmo tenta espezinhá-la, submetê-la e destruí-la. Examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria, de autossuperação dessas tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. Buscando então a caridade verdadeira, e através dela é que conseguiremos ser salvos.